esse momento em que estamos, vamos dizer assim, apertados fluidicamente, e que não deveríamos estar, melhor dizendo, nós devemos estar super preparados para todas as situações. Embora colocamos o verbo aí, nós devemos estar super preparados para tudo que vier. Mas na realidade, nós seres humanos, nós estamos ainda a caminho do progresso espiritual para alcançarmos a classe, a categoria de espíritos puros. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo em que trata-se da porta estreita. Nós temos a porta estreita e a porta larga. Nós vamos aqui, enquanto a professora não consegue a conexão com a nossa instituição, então nós vamos conversar com vocês sobre o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente a interpretação real do que o Cristo falou, quando se falou na questão da porta estreita, porfilai pela porta estreita. O que é que quer dizer isso? Se eu tenho uma porta estreita, se eu estou falando sobre uma porta estreita, é porque nós temos também uma porta larga. E disse que a porta larga é a porta da perfeição, é a porta da perdição. Nós vivemos neste mundo, estamos no século XXI, nós vivemos em um mundo em que todos os humanos, todos nós encarnados, aqueles que são mais materializados, querem situações, querem estar em todos os locais, querem ter tudo ao mesmo tempo com a máxima da facilidade possível, certo? Para eles, para as pessoas que ainda estão nessa fase espiritual, a porta larga significa justamente a estar em plenas festas, entendeu? Em não ter problema algum, que aí é um pouco difícil nós encontrarmos alguém que não tenha problema, mas para essas pessoas a porta estreita, a porta larga, por exemplo, nós estamos aqui hoje, uma quarta-feira à noite, vocês estão aí nos assistindo. Nós temos 5.000 seguidores no Brasil inteiro e fora do Brasil. Vocês poderiam muito bem estar assistindo a um filme, estar escutando a uma música, a uma live de cantores, mas estão conosco através da IERT. Então, não estão pela porta larga, estão andando pela porta estreita. E essa porta, pronto, a professora... Não. Professora, não. Veja bem, então a porta estreita, ela para nós cristãos, para nós espíritas, e a interpretação mesmo, são todas as dificuldades que nós temos que passar e saber passar por elas de uma maneira em que vivenciamos dentro de nós o Cristo. Então, quando nós falamos aqui que vocês estão abrindo mão deste momento de assistirem a novelas, a telejornais, a lives musicais para nos assistir, vocês fizeram uma opção, uma opção de nos escutar durante 50 minutos para aprendermos juntos como caminhar com Jesus Cristo. Então, a porta larga, que é chamada a porta da perdição, essa perdição, entre aspas, são as facilidades mundanas, são as facilidades mundanas, são as felicidades, entre aspas, as falsas felicidades, quando se há festividades em que a parte espiritual não entra. Muitos de nós pensamos, quando vemos alguém feliz, diz, olha, como eu queria ser igual a fulano é muito feliz.
olha, ele tem uma família maravilhosa, ele tem um carro do ano, ele tem uma casa ou um apartamento, é bem estabilizado, ele só anda feliz, eu queria ser igual a esse fulano. E justamente este fulano, esta pessoa tem uma vida em que pertence a ele e só ele sabe para isso. Então nós temos ainda tome frívolo de querer ser feliz igual ao outro, né? De querer ter o que o outro tem, sabendo que é muito custo para aquela pessoa passar sorrindo. E muitas das vezes, meus irmãos, meus amigos, muitas das vezes o sorriso é o alimento, o trabalho, a experiência da nossa alma para nos melhorarmos. Porque muitas das vezes aquela pessoa está por dentro, está chorando, está com problemas incríveis e nós não sabemos a história daquela pessoa. Então a porta estreita é justamente a gente saber passar pelas dificuldades, levando em consideração que nós somos almas eternas, em que é muito melhor nós nos sacrificarmos para dias melhores do que nos entregarmos ao mundo. E o que é, Eduardo, entregarmos ao mundo? Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Eis a diferença. As pessoas às quais se entregam ao mundo pensando que são deste mundo, essas pessoas, elas procuram as facilidades mundanas, elas procuram as coisas mais fáceis, né? Elas procuram os divertimentos, que tudo bem, todos nós temos que nos divertir. Nós estamos encarnados, mas a nossa diversão tem que ser uma diversão sadia e temos que ter o tempo para tudo na nossa vida. Não é isso? Nós temos que ter o tempo para alimentar a nossa alma, a fazer a nossa introspecção, a nossa meditação e sabermos que quando nós reencarnamos, agora, nesta vida presente, atual, nós fizemos um planejamento que foi e é apoiado pelos nossos mentores, anjos da guarda, e sabíamos tudo o que estamos e que vamos passar. Graças a Deus, nós não sabemos a partir do momento em que reencarnamos, mas na erraticidade nós sabíamos. Então nós pedimos para passar por dificuldades financeiras, para aprendermos a dar mais valor não ao dinheiro, mas ao trabalho que proporciona uma renda para o sustento de uma família, sem excesso. Nós pedimos para vir com uma determinada saúde frágil, né, com determinado órgão frágil, para darmos maior valor, porque em vidas passadas nós não demos o valor devido. Então, quando nós reencarnamos e que temos esses problemas, entre aspas, porque para nós espíritas são acertos, né, são as nossas próprias correções, muitas das vezes aqueles que não possuem a compreensão da lição do Cristo, de Jesus Cristo, e vão se pegar na cruz em dizer que são os maiores sofredores e que preferia muito bem que tivesse uma vida X, Y, Z. Então, a porta estreita, ela vai porfilando. Nós temos também, dentro do Evangelho do Segundo Espiritismo, que é o melhor livro de autoajuda que nós temos no planeta, é o Evangelho Segundo o Espiritismo, e ele nos mostra que devemos saber passar por todas as situações de uma maneira em que a nossa consciência se esteja em perfeito equilíbrio, em que possamos nos manter com uma evolução espiritual, querendo, através das nossas ações,
é levar essa evolução, é saber que todos os problemas eles existem e que a nossa encarnação ela é feita de escolhas. É por isso que nós temos o livre-arbítrio, certo? Há um caminho do lado esquerdo em que a estrada ela é cheia de pedras, ela não é asfaltada, uma estrada, e a outra estrada em que é asfaltada, que parece justamente uma pista de avião, né? Um aeroporto. Nós temos duas estradas. Só que a gente tem que saber o seguinte, a estrada que tem a pista perfeita, né, linda, parecendo a pista do avião, né, em um aeroporto, ela é enorme e lá tem todos os prazeres mundanos, né, todas as festividades mundanas, mas chegando lá na frente não vai preencher as nossas satisfações enquanto almas, né, enquanto seres encarnados. Já a pista do lado dele, do lado esquerdo, que é de pissarra, né, que é aquela pista em que é de barro, que quando se chove é quase intransitável, sabemos que a cada pedra em que pisarmos ali, se nós pisarmos com a compreensão que tudo aquilo vai passar, essas pedras, ao invés de nos machucar, elas vão massagear os nossos pés. Nós sabemos que nós vamos encontrar buracos, vamos desviar, certo? E ela vai porfilando, quer dizer, ela vai funilando. Então todos aqueles atropelos, né, a chuva que vem e que com o barro, né, da estrada vai fazer aquela lama, mas nós temos que passar por aquilo, sabendo que nunca estamos sozinhos. Nós vamos chegar porfilando e vamos chegar ao caminho em que o Cristo quis, né? Então a porta estreita ela tem uma simbologia profunda para todos nós cristãos, totalmente profunda. A gente tem que aprender que cada um tem a sua história de vida. A gente tem que aprender a viver com o que nós temos e o que nós podemos ter sem excesso. O que é que normalmente os centros espíritas, né, as instituições espíritas fazem? São instituições de caridade, né? Nós temos nosso lema, fora de caridade não há salvação, né? Abre aspas, fecha aspas, Allan Kardec. Né? Os espíritas, como qualquer outros religiosos, né, que possuem realmente o amor de Jesus Cristo colocado em ação, trabalham com a caridade. Alguns distribuem, como nós estamos vendo, essa semana mesmo a IERP distribuiu cestas básicas, outras instituições espíritas aqui no estado de Sergipe, como no Brasil todo, no mundo todo, né? Essas instituições estão ajudando ao mais próximo. Aí vocês veem, normalmente fazem no dia de domingo, né, um dia que poderia estar passeando, mas nessa época não, que estamos em isolamento social e devemos estar respeitando a opinião de cada um, mas que deveria, se tivesse, estar com a família, mas saiu para ajudar o próximo. Isso é passar pela porta estreita, usando toda a responsabilidade possível, né? Há dizeres em que nós escutamos e assinamos embaixo, quando diz, não pensem que aqui é um mar de flores, né? É um ditado lugar comum, né? Não pense que é um mar de flores, não pense que só é felicidade. Ótimo, nós sabemos, porque nós estamos ainda na categoria, pelo menos eu estou na categoria de espírito inferior, né, que precisamos ainda passar por terrenos pedregulhos, eu preciso ainda
é passar por situações para valorizar a vida, né? No Evangelho também, segundo o Espiritismo, ele também, quando fala na questão dos escândalos, né? O Evangelho diz que ainda nos tempos de hoje faz-se necessário o escândalo, mas ai daquele que promovê-lo. Não é isso mesmo? Faz-se necessário o escândalo, por quê? Porque nós, enquanto sociedade, nós ainda precisamos ver o exemplo do outro, além de dar o nosso exemplo, que é o principal. Então, se alguém vai pela porta larga e comete algo que venha a chocar, que venha a escandalizar uma sociedade, né, aquela pessoa ela vai responder perante a sua consciência e perante a natureza. Não é isso mesmo? Agora, é necessário, ainda é, porque sepa, olha, fulano fez aquilo ali, Deus me livre, eu não quero isso para mim. Então ainda é necessário, mas ainda é aquele que for o produtor do escândalo, né? Então a gente tem que porfirar, a gente tem que passar por todos os percalços dessa encarnação. A gente não deve estar procurando, porque não seria meritório, certo? Não seria meritório. Por exemplo, se Luiz Eduardo aqui, que está conversando com vocês, viesse e encontrasse nesta encarnação todas as facilidades possíveis, como se diz por aí, tudo caísse do céu para mim, né? Que eu não precisasse nem trabalhar, nem isso. Pode até ser, se eu tivesse nascido no berço materialmente de ouro, né? Se eu tivesse nascido em uma família rica, poderia até ser, sem problema algum, mas o Luiz Eduardo ele teria que fazer a parte dele. Ele teria que trabalhar, levantar cedo, ir para o seu escritório executivo para gerenciar suas empresas e fazer com que gerasse rendas para as pessoas e desenvolvesse estruturas para o melhor de uma sociedade. Será que isso não é passar pela porta estreita? É. Deixaria de ser se o Luiz Eduardo, que tivesse o berço de ouro materialmente, não fizesse nada. Então estaria perdendo tempo, né? E nós espíritas somos trabalhadores da última hora, nós não devemos perder mais tempo. Basta as encarnações passadas, que nós com certeza perdemos tempo, e estamos aqui nessa encarnação para nos desenvolvermos e ajudarmos ao próximo ao desenvolvimento, para passar pela porta estreita, para passar pelas dificuldades, porque, meus irmãos, nós ainda estamos na condição em que, para valorizarmos a luz, é preciso ainda a ausência dela, que é a escuridão. Não é isso mesmo? Para valorizarmos a nossa saúde, precisamos perdê-la para poder dar o valor. Então, que a gente acorde para isso. Que a gente acorde para isso. Para que a gente mais tarde, a gente no amanhã, né, a gente valorize todas as situações para não perdermos os aplausos de nós mesmos, né, das nossas almas. A professora Selma Amorim. Vamos aguardar a professora Selma Amorim, uma maior alegria. Selma. Boa noite, professora. Professora Selma Amorim. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Boa noite. Seja bem-vindo. Eu quero apresentar aqui, né,
as minhas desculpas pela dificuldade, surgiram alguns problemas aqui, mas isso fica por conta, eu quero que todos possam entender que nós estamos nos reinventando Isso neste mesmo. momento, né? Isso Então, mesmo. mas estou pronta. Se estiver tudo bem, o som está tudo ok, posso começar a nossa reflexão? Pode sim, professora. Seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Que assim seja, meu querido. Bom, meus irmãos, queridos, ouvintes, ainda tem uma coisinha aqui que está faltando. Ok? Então, nós tivemos, né, um cuidado, muito honrado com o convite, mas, infelizmente, nós ainda estamos nesse estágio, né? Muitas vezes, com toda boa vontade, enfrentando alguns problemas. Mas aqui estamos, e eu quero dizer aos irmãos e amigos que, quando nós recebemos o convite do nosso querido Eduardo, eu pensei que falar. E aí pensamos em estudar a temática A Porta Estreita. E aqui estamos para fazer uma breve reflexão. A questão do tempo, qualquer coisa você me dá aí um sinal, porque estamos entrando com considerável atraso, né? Então, quando nós pensamos em estudar esta máxima, trazida por Jesus através de Mateus, está lá no capítulo 7, versículo 13 a 14, veio à mente um modelo da atual portas estreitas e largas que nós temos, né? Nós vivemos nesse corre-corre, adentrando a várias portas. E aí nós fomos para o axioma de Jesus, onde ele nos ensina, e aí eu conclamo a todos que estão nos assistindo nesse momento, que fiquemos bastante atentos para o ensinamento do Mestre. Ele nos diz: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, nos diz Jesus. E ele continua dizendo: como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E nós vamos dar um breve passeio por esse ensinamento do Mestre. Primeiro, o que foi que nós fizemos? Nós fomos buscar, né, trouxemos essa assertiva do Mestre para a nossa realidade premente. Como fazer hoje? Poderíamos dizer que passar pela porta estreita, com tamanha fila, né, que nós enfrentamos, levaria tempo. E nós temos pressa. A criatura humana tem muita pressa. A porta larga, ela dá acesso com mais rapidez, com mais fluidez. E aí nós devemos escolher a porta estreita ou a porta larga. A escolha é nossa, irmãos queridos, irmãs queridas. O livre-arbítrio está posto. Depende de nós. Aí vem uma grande pergunta. E agora? O que fazer? Nós, diante dessa provocação, né, das nossas escolhas, compatibilizando com o axioma de Jesus, o que nós fizemos? Nós voltamos para o Evangelho. Voltamos para o Evangelho e lá nós buscamos uma combinação dos ensinamentos deixados pelo meigo Rabi da Galileia através dos evangelistas Mateus e Lucas. E nós fomos buscar, de igual modo, as reflexões trazidas pelo Espírito Emmanuel no livro Vinhas de Luz, capítulo 20, que a gente sugere que seja revisitado pelos irmãos e irmãs que estão nos assistindo. E também nós fomos para o Evangelho de Lucas, lá no 13, 23, 24. Visitamos também o capítulo 7º do Livro dos Espíritos, intitulado Retorno à Vida Corpórea, precisamente nas questões que vai de 330 a 360.
E aí, por que nós fizemos toda essa visita à literatura espírita? Para entendermos. Porque, diante disso tudo, qual a porta que nós devemos escolher? Né? Então, nós avocamos, como foi dito, né? Os ensinamentos arados também, lá no Livro dos Espíritos, no prelúdio do retorno. E aí, nesses ensinamentos, dentro deste passeio muito breve, mas profundo, nós chegamos a buscar um basilamento, os elementos basilares, melhor dizendo, para entendermos as nossas escolhas. E qual é a nossa provocação neste momento? Façamos a nossa escolha, atentemos para os ensinamentos do Mestre, porque, olha, Jesus nos disse com muita propriedade: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, ele está nos mandando lutar para entrarmos pela porta estreita. Jesus, o nosso mestre dos mestres, o curador das almas, este que veio como nosso grande professor, o nosso maior pedagogo que a humanidade já teve, que só nos trouxe ensinamentos benéficos. Então, nós fomos para uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, que Kardec, na sua sapiência, ele pergunta aos espíritos. Atentem bem, meus irmãos queridos, irmãs queridas. É solene o espírito no instante da sua encarnação? É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Então, é um momento de euforia, um momento de alegria. E ele continua perguntando: pratica ele esse ato, considerando-o grande e importante? São duas perguntas que Kardec faz aos espíritos. E a resposta já vai nos auxiliar a entender por que nós estamos aqui, tendo em vista que nós não somos daqui. Olha, a resposta dos espíritos: procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Irmãos e irmãs, veja que resposta. Vale a pena nos aprofundarmos, vale a pena fazermos uma interpretação desse texto que os espíritos respondem a Kardec. Primeiro, nós somos viajantes. Por isso que nós estamos sempre repetindo para os espíritas e para aqueles que não ainda alcançaram a lei da reencarnação como a verdade última. E aí, quando ele diz procede como viajante, está nos lembrando que nós somos viajantes e nessa grande viagem que nós vamos fazer, nós vamos entrar numa embarcação que, no caso, é este orbe, né, o orbe terrestre que nos recebe, que nos abriga e com todas as suas vicissitudes e que tudo de bom que a Terra nos oferece. Então, ele nos chama a atenção que é uma viagem, uma travessia perigosa. E quem não sabe, nós não sabemos o que vamos encontrar. Então, quando nós chegamos aqui, nós não sabemos. Há um processo, apesar de sabermos que passamos por um planejamento reencarnatório, mas há um processo de esquecimento de vidas passadas. Porque se assim não fosse, impossível seria trabalharmos o processo evolutivo. Então, o que é que nós podemos aprender dessa lição exarada? Nós podemos aprender que a viagem é temerária, sim, é perigosa, requer cuidados do viajante, porque vai depender exclusivamente de nós. E ele nos dá, Jesus nos deu duas opções. Ele apresenta a porta estreita e apresenta a porta larga. E os evangelistas nos colocam com muita fluidez o que significa a porta estreita e o que significa a porta larga. Então, mas Jesus, como mestre dos mestres, ele continua sempre nos ensinando. E nós somos lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, e vamos encontrar o ensinamento do mestre quando ele nos diz: entrai
pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos os que a encontram. Parece até repetitivo, mas é importante que percebamos o que o mestre está querendo nos dizer, né? Ele nos diz com muita propriedade. E aí alguém faz uma pergunta a Jesus, porque sabemos nós que ele, enquanto mestre dos mestres, estava sempre falando para as multidões e sempre surgia um ou outro que, não satisfeito com a resposta do mestre, fazia novas perguntas. E alguém faz mais uma pergunta a Jesus e diz: Senhor, serão poucos os que se salvam diante, né, dessa porta tão estreita? Serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E não poderão. Então, o que é que Jesus está nos dizendo? Depende de nós. É o esforço de cada um. Nós precisamos ter esta certeza e seguir Jesus como nosso guia, nosso modelo, com muita precisão, atentando na essência das suas palavras, dos seus ensinamentos. Então, irmãos e irmãs, face essa assertiva do Mestre, ele está nos conclamando que o compromisso é nosso. Apesar do planejamento reencarnatório, é porque todos nós, quando chegamos aqui, às vezes eu fico até a imaginar, nós nos colocamos como criaturas em processo evolutivo muito evoluídos, estamos sempre avançando, fazemos o nosso planejamento. Eu e Eduardo nos planejamos para chegarmos aqui no horário, né, devidamente acordado com os nossos irmãos, mas não aconteceu, né? Embora tivéssemos feito o nosso planejamento. O que é que acontece? Jesus nos oportuniza, no processo reencarnatório, a fazermos o planejamento. Isso. Mas mesmo conhecedor, né, desse compromisso assumido, mesmo munidos de coragem e de fé, porque quando nós resolvemos, nos comprometemos em reencarnar, nós assumimos todos os compromissos possíveis e imagináveis para nos melhorarmos, né? Então, mesmo diante de tudo isto, mesmo conhecedor, né, desse compromisso, mesmo com fé e com coragem, nós nos deparamos com a dualidade dos eflúvios dos dois mundos. O mundo espiritual e o mundo terreno, o mundo que nós estamos habitando. E aí a escolha é muito séria, vai depender do nosso ajuste. Eu vou me deparar, eu me comprometi, sim, ao reencarnar, eu vou cumprir fielmente tudo que foi planejado. Mas quando nós chegamos aqui, nós esquecemos. Esquecemos de tal modo que esta porta larga, com sua facilidade de acesso, apresenta-se com atrativos mil. Né? Então, são esses atrativos que muitas vezes inibem o ato vomitivo de acertar. Eu me comprometi, eu vou acertar, eu vou seguir tudo aquilo que foi acordado no planejamento. Mas quando aqui chego, me deparo. E aí, irmãos e irmãs, é importante refletir sobre essa questão. Quando nós colocamos lá no início que depende de nós, né, depende de nós a escolha de qual porta nós queremos entrar, e até eu faço, né, uma analogia com a conduta nossa, hoje, nessa sociedade pós-moderna, de estarmos sempre com pressa, de não querermos enfrentar a porta estreita, porque vai demorar a passar. E vamos muitas vezes em busca de uma porta larga, que é a porta das facilidades, e que nos leva à perdição. Né? Então, e aí nós nos colocamos, nós vamos encontrar em várias passagens do Evangelho
se referindo a nós outros, corpo denso, como um vaso frágil. Este vaso frágil que habita o espírito, que é, na sua compreensão física, vem para receber um espírito. Esse espírito, muitas vezes, aí quando a gente fala o vaso frágil, nós estamos nos reportando à vulnerabilidade que somos nós, criaturas humanas. Nós somos vulneráveis. Com essas idas e vindas de existências corpóreas, nós esquecemos o acordado muitas vezes, fazendo escolhas equivocadas, atraídos pelas sutilezas do plano físico, que o plano físico oferece. Por isso que hoje, no movimento espírita, como em todos os outros segmentos que seguem Jesus, ou outros grandes, não é? Líderes para a cada um que busca, que faz a sua escolha em termos de religiosidade, nós trabalhamos muito a questão dos jovens na casa espírita. Porque quando o jovem começa a entender a proposta de Jesus, ele muda a sua conduta, embora lá no replanejamento reencarnatório ele tenha aceitado que ia passar e ia cumprir fielmente o que for acordado. Mas essa escolha, esses atrativos, muitas vezes faz com que os equívocos aconteçam. E não é à toa que dentro do movimento espírita brasileiro e mundial há uma preocupação muito grande em trazer o jovem para estudar, para entender Jesus, para perceber Jesus como nosso guia, nosso modelo, para entender que Jesus já deixou, quando ele disse, eu sou o caminho, verdade e vida, ele deixou o caminho pavimentado para nós outros passar. E às vezes nós não entendemos, nós não percebemos tudo isso, né? Então, mais uma vez, essa criatura, esse ser que reencarna, o ser em evolução, estaciona na iniquidade do mundo, sem lembrar que Jesus, o mestre dos mestres, nos conclama a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Esta máxima, que nos conclama a sermos perfeitos, vale a pena aqueles que estão nos ouvindo e que ainda não adentrou, não é, a conhecer o Evangelho de Jesus, visitar lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, para que a gente entenda essa convocação de Jesus, quando ele nos diz, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Mas, irmãos queridos, dando sequência à nossa linha de raciocínio, como eu coloquei lá atrás, nós tínhamos visitado vários livros, várias abordagens. Nós visitamos o livro Vinhas de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. E nos chama a atenção um ensinamento que diz o seguinte, fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Emmanuel, neste texto, ele está se reportando exatamente às portas estreita e larga que Jesus nos conclama. E como esse grande missionário interpreta o Evangelho de Jesus de uma forma tão fascinante para nós outros, Emmanuel nos traz essa mensagem. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal, longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, continua Emmanuel nos ensinando, e no sono doentio do passado, através dos campos da evolução, sem algo realizado de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, continua Emmanuel, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Irmãos e irmãs, observem, atentem à profundidade desse texto. Nós, ainda na nossa pequenez, cometemos esses equívocos. Nós fugimos
quando a dificuldade se apresenta, nós não queremos enfrentá-la. Por quê? Porque nós queremos a lei do menor esforço. Mas nós podemos mudar. Quando surge um sacrifício, nós não queremos, nós vamos buscar tirar vantagem da situação. E nós poderíamos aqui elencar uma série de atitudes nossas, do nosso cotidiano, desde o desrespeito a uma fila de banco, desde o desrespeito à assistência a uma pessoa idosa, ao estacionamento. Nós estamos a todos os momentos. E quando Jesus já foi nos dando todas as lições. Então, cada atitude nossa, cada ação, nós temos que atentar. Será que eu estou realmente cumprindo o meu papel diante do Mestre amado Jesus? Então, são essas lições que nós não podemos, não é, deixar de lado. Pois não, querido. Pois não. Selma. Sim, sim. Estou ouvindo. Há uma pergunta aqui, que me desculpe interrompê-la, de Flávio Cardoso, Blumenau, Santa Catarina. Ele faz o seguinte questionamento. Né? O seguinte, ele pergunta o seguinte: como passar pela porta estreita nesse período de pandemia? Eu perdi um irmão. Essa é a pergunta que ele faz aqui, Blumenau, Santa Catarina. Muito, muito importante esta pergunta, porque nos oportuniza, né, a um entendimento mais amplo desta passagem eu diria assim, não vamos comparar com um grande flagelo, mas uma passagem de irmãos nossos para o plano espiritual, com um grande número de irmãos que deixaram o corpo e partiram em espírito, né, para o plano maior. Como passar por a porta estreita? Com certeza, irmão querido de Blumenau, o seu irmão passou pela porta estreita. Sabe por quê? Porque esse momento pandêmico é um momento de ajuste de todos nós habitantes. Nós estamos vivendo seria uma guerra muito pior do que se fosse um vírus. Mas os espíritos amigos, protetores, que estão cuidando de nós, esta pandemia, se nós analisarmos, claro, eu quero aqui deixar bem evidenciado uma frase que não é minha, é do nosso irmão André Luiz. Ele diz que a fé, nós temos que ter fé, mas sem dispensar a previdência. Ela não dispensa a previdência. Então, nós temos que ter todos os cuidados. Você pode estar a imaginar, mas a ciência está aí mandando que tenhamos muitos cuidados e ainda não descobriram. Então, nós estamos aqui, conforme foi colocado inicialmente, nós passamos por um planejamento reencarnatório, temos o nosso momento de chegar, a travessia temerária, é como se fôssemos navegantes em um mar revolto. Alguns conseguem chegar no porto seguro e outros, durante a travessia, precisam retornar. Vale a pena aqui lembrar que isso perpassa, sim, por um planejamento. Muitas vezes, nesse momento pandêmico, para nós sairmos dessa realidade, quantos irmãos nossos estão seguindo rigorosamente a orientação da ciência, né? Porque a fé, ela existe, mas nós temos que ser previdentes, e aí, de repente, é acometido, né, do Covid-19, que não tem ainda a vacina, os cientistas estão buscando, pesquisando, mas ainda não tem. Então, irmão, amigo de Blumenau, para você passar por essa porta estreita, você tem que ter a certeza que Jesus é o nosso guia, nosso modelo, entender que a vida continua, nós somos seres encarnados,
para retornarmos à casa do Pai, é preciso que o corpo denso fique dentro deste orbe, e ele retornou. O que nós temos que fazer? Agradecer a Deus pelo período de vivência, e você, enquanto irmão que ama, que amou, que aprendeu a amar, continue orando e conversando com seu irmão e pedindo que ele siga em frente sem olhar para trás, porque a porta estreita ele atravessou. Ele vai encontrar o devido consolo. Nós que ainda estamos aqui é que estamos sujeitos a buscarmos a porta larga. Eu não sei se com isto, com as minhas colocações, eu Muito atendi bom. ao que você gostaria de ouvir. Mas que Deus me abençoe nesse momento aflitivo. Continua à Há uma disposição, irmão pergunta aqui, querido. Selma. Selma, há uma pergunta Não? aqui que eu não sei como é que vai poder responder, porque já estamos 8h22, mas eu só vou transmitir essa pergunta, que é eu acho que é pseudônimo, F. Souto, de Nossa Senhora do Coité, do estado da Bahia. E pergunta o seguinte, abre aspas, para porfilar pela porta estreita, é necessário que eu seja espírita? Fecha aspas. Não. Não necessita, você não precisa. Inclusive, irmão querido, da Bahia, né? Isso. Jesus, ele não deixou nenhuma religião. Jesus não deixou nenhuma religião. Nós escolhemos seguir Jesus como nosso guia, nosso modelo, pelos seus ensinamentos. Então, não é necessário. O que depende do seu eu interior, dos seus valores morais, espirituais, que você é espírito encarnado, você tem um corpo denso. Então, siga Jesus, siga os ensinamentos do mestre. Se você realmente, independente de ser espírita, você escolheu ser cristão, ser seguidor de Jesus. Se você segue Jesus, independente. O espiritismo, ele é uma doutrina, né, como toda, no seu bojo é uma doutrina, que se pauta na filosofia, ciência e religião. Mas Jesus não deixou nenhuma religião, ele deixou a lei do amor. Né? Quando ele nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você tem amor a si, você é capaz de amar todos que estão ao seu redor, e a sua escolha, a porta que você deve adentrar, vai ser a mais acertada. Jesus te abençoe, irmão querido. Isso mesmo, professor, é uma excelente explicação. Nós já chegamos às 20 horas e 24 minutos. Olha, de gratidão eterna à Instituição Espírita Recanto dos Pássaros, pela senhora, essa luz tão linda, né? Que a gente sente à distância. Nós teremos, professora, de hoje a 8, e queridos seguidores, que são 5.000 seguidores, de hoje a 8 nós teremos também o irmão Felisney Souza, com o tema O Evangelho de Jesus em Nossas Vidas. Selma, gostaria imensamente que você, primeiro, muito obrigado mesmo por suas palavras, por essa luz que você nos trouxe, né? Que por tudo. Sabemos que a tecnologia é assim mesmo e cada dia a gente está se reinventando e graças a Deus, é isso mesmo, a gente está se reinventando para melhor. Então, eu gostaria de pedir a você que fizesse a prece final para encerrarmos a nossa palestra pública virtual da noite de hoje. De antemão, muito obrigado por sua atenção, que é sempre benéfica, nunca nos negou nada ao Recanto dos Pássaros, e vamos agendar a próxima live. Com você, Selma. Eu que agradeço, amigo querido. Mas nesse instante,
nós pedimos a todos os irmãos que nos recantos dos seus lares procurem melhor posição, melhor forma de estar, para que possamos entrar em comunhão com Deus, o nosso Pai, com Jesus, o nosso irmão maior, com os benfeitores espirituais que nos auxiliam nesta caminhada. E assim dizendo, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre dos Mestres. Jesus amado, Jesus querido, nós, habitantes deste orbe terrestre e sob o governo deste Mestre amado, nós te pedimos piedosamente, Jesus, derrama bálsamos de amor, de esperança sobre todos nós, sobre o nosso planeta, sobre todos os países e sobre nós outros do Brasil, que estamos passando por momentos tão aflitivos com esta pandemia. Mas mesmo assim, Jesus, nós confiamos em vós, que sois o médico dos médicos, curador das almas. Recebe, mestre querido, as nossas rogativas e que de retorno, Senhor, venham bênçãos de amor, de esperança, de fraternidade para todos nós. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Assim seja. Paz e luz a todos nós e até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus Cristo. Muita paz.